ok? Olha, as moléculas apolares de ligações polares são, aí deu aqui as moléculas. Então, primeiro ele quer saber de ligações polares, certo? Vamos logo eliminar as que têm ligações apolares. Por exemplo, a letra A, CH4, C com H, a ligação vai ser polar? Vai, porque são elementos que possuem eletronegatividades diferentes. Então, aqui eu vou ter ligações polares. Ele quer isso? Quer. Ligações polares. NH3 tem eletronegatividade diferente? Tem. O nitrogênio 5A, o hidrogênio 1A, você lembra lá da tabela, né? Aquela variação a seta apontando que a eletronegatividade são diferentes. Então, aqui na letra A eu vou ter ligações polares. Agora, na letra B, O2. É oxigênio com oxigênio, é o mesmo elemento. Se é o mesmo elemento, tem a mesma eletronegatividade. Então, as ligações aqui na molécula de oxigênio, nesse oxigênio que a gente respira, as ligações na molécula de oxigênio vão ser apolares. Por que ligações apolares? Porque o oxigênio está ligado com o próprio oxigênio, tem a mesma eletronegatividade. Se tem a mesma eletronegatividade, as ligações na molécula de oxigênio são apolares. Ó, do outro lado, gás nitrogênio, outro gás que compõe o nosso ar que a gente respira aqui, ó. Respirou aqui, entrou oxigênio, entrou nitrogênio, os gases com maior quantidade, entra um pouco de vapor de água e tudo. O nosso nitrogênio não é dissolvido, tá certo? No nosso organismo. O oxigênio a gente já utiliza, faz parte das reações, tá? Ok? Por isso que a gente, com a idade, o oxigênio mesmo vai, entre aspas, enferrujando, né, o nosso organismo, ele dá a nossa vida, mas ao mesmo tempo vai destruindo devido à sua oxidação, ok? Letra B, oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio é nitrogênio com nitrogênio, então a ligação vai ser o quê? Apolar. Então a letra B não serve, que ele quer ligações polares. A letra C, polar, elementos diferentes, eletronegatividade diferente, então ligações polares. Aqui, elementos diferentes, então ligações polares, pode ser a letra C, né, que ele quer ligações polares. Na letra D, carbono com oxigênio, são elementos diferentes, têm eletronegatividade diferente, então ligações polares. Agora H2, hidrogênio com hidrogênio. O hidrogênio com hidrogênio, aqui eu vou ter o mesmo elemento, então terá a mesma eletronegatividade. Então aqui a ligação será apolar. Então, como ele quer ligações polares, a letra D cai fora, porque hidrogênio é H com H, são ligações apolares, mesma eletronegatividade. E aqui a letra E, elementos diferentes, então eu terei também ligações polares. Então, eliminei a letra B e a letra D. Ora, só que ele quer o que, vestibulando? Ele quer moléculas apolares de ligações polares. Então, vamos ver quais são as moléculas apolares que aqui existem. Olha a letra A. Na letra A eu tenho CH4. Vestibulando, toda molécula do tipo AX4, que é o caso aqui, ó, AC está no lugar de A, X4, a molécula é apolar, como nós falamos há pouco tempo, porque uma anula a força do outro, tá certo? Então aqui a molécula é apolar, embora as ligações sejam polares. Por que as ligações são polares? Porque o carbono e o hidrogênio têm eletronegatividades diferentes. Então aqui eu terei ligações polares, mas a molécula será polar devido à sua forma tetraédrica, CH4. Toda molécula X4 é tetraédrica e uma anulação do outro, então essa molécula é apolar. Então, correto, ligações polares com molécula polar. Agora essa letra B. A letra B, as ligações são polares. Por que as ligações são polares? Porque eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Então, elementos diferentes, eletronegatividade diferente, ligações polares. Agora, a molécula vai ser polar. Por que vai ser polar? Porque diferente da X4, que fica os 4 hidrogênio, um anulando o efeito do outro, aqui eu vou ter NH3. No NH3, observe que o N é da família 5A, turma. Se o nitrogênio é da família 5A, ó, para cá, para cá, para cá, para cá. Se o nitrogênio é da família 5A, e está ligado a 3 hidrogênio, NH3, a amônia, então significa que 3 elétrons deles vai estar ligado aos 3 elétrons do hidrogênio. Mas no nitrogênio, como ele é da família 5A, 5, ele quer ganhar 3 para fazer 8. Então ele pega desses 5 elétrons, 3 faz ligação. Olha o que vai sobrar no nitrogênio, 2 elétrons.
ou seja, vai sobrar um par de elétrons do nitrogênio que não vai fazer ligação. Então esse par de elétron, ele provoca nos outros três, já que era da família 5A, que formou as ligações, ele provoca uma distorção, ele provoca uma deformação nessas três ligações no nitrogênio com H, de tal forma que ficam o nitrogênio e os três hidrogênios, NH3, por exemplo, embaixo, devido a esse par eletrônico do N, que não liga, já que ele tem 5 elétrons, fica 2 sem ligar. Então eles provocam uma certa distorce, esses NH3, de tal forma que esses três vetores eles não se anulam. Fica um lado positivo e um lado negativo, formando uma molécula polar. Então, NH3 amônia é uma molécula polar. Por que uma molécula polar? Porque os 3H, os 3 hidrogênios, eles são expulsos pelos 2 elétrons do NH3 que sobra, formando a deformação, de tal forma que as forças não conseguem se anular, como aconteceu no CH4, que ficava o carbono e os 4 hidrogênios bem distribuídos, de tal forma que um anulava o outro. Então, a molécula NH3, olha aí na telinha, como o momento resultante é diferente de zero, porque os 2 elétrons que sobram aqui, né, já tem 5, 3 vão se ligar com hidrogênio, os 2 elétrons que sobram empurram esse hidrogênio para baixo, de tal forma que eles não ficam bem distribuídos para um anular o outro. Então, assim, a molécula é polar, porque o momento resultante é diferente de zero. Então, não pode ser a letra A, porque ele quer moléculas apolares. A primeira é apolar, mas a segunda é polar. Olha agora que questão interessante a letra C. Boro com flúor. O boro é da família 3A. Para cá, isso. O boro é da família 3A. Ligou a 3 flúor. Então, o que é que acontece? Houve a ligação. Esse boro e os 3 flúor vão se distribuir igualmente no espaço. Então, vai ficar boro e os 3 átomos de flúor bem distribuídos no espaço. De tal forma que a gente aprendeu lá na física que quando eu tenho 3 bem distribuídos, formando um ângulo de 120 graus, para dar os 360, 120 mais 120 mais 120, formando 360, essas forças se anulam. Então, na molécula do BF3, os 3 Fs vão ficar bem distribuídos um do outro, tá certo? Então, vai anular o momento resultante. Então, essa molécula é apolar. Diferente do NH3, porque no NH3 os 3 hidrogênios não ficavam bem distribuídos, não formavam uma geometria triangular. Por quê? Porque no NH3 o nitrogênio tinha 5 elétrons. Se ligou com NH3, com os 3H, mas aqueles 2 elétrons que sobraram lá no nitrogênio não deixa com que os H fiquem bem distribuídos, provoca uma distorção. Por isso que NH3, por sobrar elétrons lá sem estar ligante, ou um par de elétrons não ligante, ele provoca uma distorção na molécula e ela é polar. Já o BF3, embora é a mesma coisa, NH3, BF3, mas no BF3 o B só tem 3 elétrons, que ele é da família 3A, você olha na tabela. Esses 3 se ligam com os 3. Então não sobra elétrons, de tal forma que há uma distribuição uniforme e eles se anulam, ok? Então, na letra C, BF3 é uma molécula polar e CS2 também. Por quê? O carbono é da família 4A, então vai ficar CS de um lado, S do outro, vai anular uma força do outro, para cá vai pulando C, S2. O S2, um puxa do lado, puxa do outro, vão se anular, tá certo? Momento resultante zero, molécula apolar. Então, letra C.